estar diante do Senhor. Hoje tem sido se aquilo que vai acontecer aqui na minha vida, se o meu culto ao Senhor, ele será coerente. A minha preocupação é essa. Será que hoje eu vou à casa do Senhor, vou me apresentar diante do Senhor e o meu culto vai ser um culto coerente? Nós nos organizamos, nós temos um dia marcado, nós nos reunimos aqui nos domingos à noite, 7 horas. A gente vem a este lugar, a gente se arruma e alguns se preocupam com a roupa que vai vir, outros se preocupam com o perfume que vai colocar. Alguns se preocupam em estar bem fisicamente para estar aqui. Mas a minha preocupação tem sido se aquilo que vai acontecer neste lugar, em relação ao meu culto ao Senhor, vai ser algo coerente. Nós cantamos canções e o nosso culto, o nosso momento de louvor é o momento onde nós dizemos ao Senhor o que sentimos, nós agradecemos, nós trazemos a nossa ação de graça ao Senhor, colocamos diante dEle, apresentamos como igreja o nosso louvor, apesar de o Senhor nos ver, mesmo como esse grupo que está aqui, o Senhor nos vê individualmente, o Senhor conhece o coração individual de cada um, apesar de nós cantarmos juntos, de nós louvarmos juntos, do louvor às vezes nos arrepiar. O Senhor conhece, Ele contempla, Ele não vê uma igreja, Ele vê pessoas aqui, individualmente. E é um momento onde a gente fala, onde a gente exclama, onde a gente agradece. E aí nós sabemos que logo depois desse momento vem um momento onde Ele fala conosco. É um diálogo, é um encontro marcado. 7 horas nós vamos cultuar ao Senhor, nós vamos agradecer ao Senhor, nós vamos louvar ao Senhor e nós vamos ouvir o Senhor. Essa é a logística do culto. E a gente cantou, e a gente falou, e a gente se expressou aqui agora mesmo. E nós fizemos declarações fortíssimas ao Senhor. Dizemos a Ele que só existe um Deus, e Ele é o nosso Deus. Nós dizemos a Ele que só nele nós confiaremos. Acabamos de cantar, só em Ti confiarei, Senhor. Dizemos para Ele que também nada temeremos. Não vamos temer nada, Senhor, não temos medo de nada. Pois eu sei que Tu estás. Eu sei que o Senhor está comigo. Fizemos declarações fortíssimas daquilo que sentimos, daquilo que trazemos em nosso coração e apresentamos a Ele. A pergunta é se existe coerência naquilo que fazemos, naquilo que proclamamos, naquilo que exclamamos, no louvor que nós entoamos, nas mãos que levantamos. Esse texto nos fala sobre fariseus e saduceus. Os fariseus e os saduceus eram 2 seitas do povo judeu. E eram 2 seitas que se divergiam entre si. Eles não eram amigos. Eles doutrinariamente, eles discordavam em muitas coisas. Eles não eram da mesma denominação, como a gente pode dizer hoje, que a gente diz hoje. Era um grupo religiosos que divergiam em várias coisas. Mas aqui o texto nos diz que esses 2 grupos, que inclusive eram referência para os judeus, de religiosos, de homens que buscam a Deus, de homens que conheciam as profecias, que conheciam as Escrituras, eram referências. Saduceus e fariseus eram líderes, eram líderes e se apresentavam diante do povo e tinham o respeito do povo, e o povo acatava aquilo que eles falavam. E esse capítulo nos diz que esses 2 grupos resolveram se unir. Eles resolveram se unir para se opor a Jesus. A gente não concorda em muita coisa, não temos muita coisa em comum, mas vamos fazer o seguinte, vamos nos unir contra Jesus. Porque esse Jesus que está por aí, esse Nazareno que anda por aí, fazendo sinais, milagres, ele tem caído na simpatia do povo. E o povo tem o seguido. O povo tem deixado de nos seguir, o povo tem deixado de nos ouvir para ouvir esse homem. Nós devíamos nos unir e lutar contra ele. E foi isso que eles fizeram. Eles se uniram e então começaram a se opor, a andar atrás da multidão, e sempre que tinham oportunidade de se manifestarem, eles se manifestavam de forma opositora a Jesus.
No texto que lemos, começa dizendo que esse grupo chegou diante do Senhor, diante de uma multidão que o seguia, e disse ao Senhor que eles queriam um sinal. Nós queremos um sinal de Deus, do que você é e do que você fala. Se o que você é você mesmo, e se do que você fala a gente deve seguir. Nós queremos um sinal de Deus. Um sinal dos céus. Que mostre para a gente que você realmente é Cristo. Era um grupo abusado. Era um grupo que se opunha veementemente e se achavam no direito de cobrar e no direito de exigir. E tinham a maioria do povo ao seu lado. Nós queremos que você nos dê um sinal. Mas é engraçado ver esses homens pedindo sinal, queridos. Porque desde o momento em que o Senhor se manifesta, desde o momento que ele é batizado no Jordão, e aí o profeta João Batista, ele mesmo tem a revelação de Deus sobre quem é Jesus, e ele diz às pessoas que seguiam a ele, ele diz, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu vos batizava com água, mas esse agora vai de batizar vocês com água e com fogo. Esse eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Ele reconheceu Jesus como Messias. Diferentemente de João Batista, o profeta, os saduceus e os fariseus, eles tinham as escrituras. Eles tinham os escritos dos profetas que falavam sobre a vinda do Messias. Eles conheciam, de frente a verso, todas as profecias a respeito de Jesus, do Messias que viria. No entanto, agora o Messias está diante deles e eles não o reconhecem. E é interessante eles pedirem sinais, porque a única coisa que nós vemos no ministério de Jesus, desde que ele começou, depois que foi batizado, a ministrar ao povo, foram sinais e milagres. Jesus ele percorria as aldeias, e onde ele passava, onde existiam enfermos, onde existiam pessoas endemoniadas, onde existiam pessoas escravizadas por Satanás, o Senhor botava em liberdade. O seu ministério era esse, proclamar o reino de Deus. É chegado entre vós o reino de Deus, e onde Jesus passava, existiam milagres, pessoas eram curadas. O Senhor ressuscitava pessoas. O que não faltava para esses homens, para esses fariseus e saduceus, eram sinais e milagres de Jesus. Eles já haviam visto muitos sinais e muitos milagres de Jesus. Aliás, eles só foram até Jesus porque as pessoas falavam do que ele fazia. O povo dizia do que ele estava fazendo. E eles foram comprovar aquilo que o povo já estava vivendo, aquilo que o povo já estava sentindo a respeito de Jesus, daquilo que o povo já tinha recebido dele, as curas, os sinais, os milagres. Aqui nesse texto, se você voltar um pouquinho em alguns versículos, você vai ver a multiplicação dos pães. Jesus havia acabado de alimentar uma multidão, e ele cita essa multidão no capítulo que lemos. Por 2 vezes ele multiplicou pães, as pessoas comeram, se fartaram, se encheram. E possivelmente os fariseus estavam lá, viram tudo. E agora eles se enchem de direito de chegarem diante do Senhor e exigirem um sinal. Nós queremos um sinal seu, Senhor, para sabermos se cremos ou não em Ti. Uma coisa que parece ridícula, irmãos. Tantos sinais e tantos milagres. O Senhor diz àqueles homens, vocês olham para o céu, vocês olham para o tempo, vocês conseguem discernir o tempo, se vai chover, se não vai chover, como é que vai estar amanhã. Vocês conseguem discernir isso, mas vocês não conseguem compreender, e entender e reconhecer o cumprimento da palavra do Senhor. Porque eu vim, como ele havia dito, e vocês sabem disso. Vocês têm os escritos, vocês têm as profecias. Aqueles homens sabiam interpretar os aspectos do céu e do tempo, mas eram totalmente incapazes de interpretar os sinais dos tempos para identificar aquele que veio do céu. Mateus 16, 2 e 3
como lemos. Todos os sinais estavam diante daqueles homens, diante dos seus olhos. Tudo era o cumprimento das profecias de Isaías e dos outros profetas a respeito de Jesus. Aqueles homens, inclusive, ministravam nas sinagogas esses escritos. E agora, aqueles que deveriam reconhecê-lo, aqueles que deveriam dar a ele a honra, resolvem se opor a ele, resolvem duvidar de quem ele é, resolvem pedir que ele prove que ele é o Senhor. Uma audácia, um absurdo. E fica claro para nós, até aqui, que a questão de crer não está ligada a sinais e milagres, porque se fosse sinais e milagres, aqueles homens tinham crido no Senhor, porque eles viram muitos sinais e milagres, a ponto do Senhor dizer para eles: vocês são uma geração má e adúltera, e nenhum sinal vai ser dado mais a vocês. O Senhor chegou a dizer a eles: vocês tiveram Moisés, vocês tiveram os escritos, e vocês não creram neles. Qualquer sinal que eu fizer a mais, vocês não crerão. Sabe por quê, querido? Porque era questão de vontade, de submissão. Crer não é questão de convencimento. Eu não te convenço a crer no Senhor, querido. Ninguém convence você a crer no Senhor. Ainda mais com sinais e milagres. O Espírito Santo é que trabalha na tua vida quando você aceita a palavra dele. Quando você o escuta. Quando você permite que a palavra dele desça ao seu coração. E aí o Espírito Santo te revela. Certa vez o Senhor chegou para os seus discípulos e disse: quem o povo está dizendo que eu sou? Ah, Senhor, alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é mais um profeta. E o Senhor diz: mas e vocês que andam comigo? E vocês que eu escolhi para serem meus discípulos? E vocês que até agora têm recebido de mim o ensino? Vocês que têm orado comigo? Vocês que têm passado o dia a dia comigo? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz: o Senhor é verdadeiramente o Cristo, Filho de Deus. Mas as palavras de Jesus para Pedro é: não foi a carne e o sangue que te revelou isso. Não foi a carne nem o sangue que te revelou que eu sou Cristo, Filho de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus. Foi o Senhor, foi Deus que te revelou. E se não for Ele, querido, não existe sinais, não existe milagres. Deus pode te curar 3 vezes, 10 vezes do câncer. Se você tiver o seu coração endurecido como os saduceus e fariseus, você ainda pedirá ao Senhor mais um sinal. O Senhor pode te ajudar a se livrar dos seus problemas financeiros. O Senhor pode te ajudar a se livrar dos seus problemas no seu casamento. O Senhor pode te livrar dos problemas de relacionamentos da sua família. Mas nada disso vai ser capaz de convencer você de quem Ele é. Nada. Sabe por quê? Porque depois de um milagre, eu vou pedir outro. Porque depois de um problema resolvido, eu tenho outro para apresentar para Ele. E Ele só é Deus para mim enquanto Ele resolve meus problemas. Enquanto eu vejo a ação dEle. Enquanto eu vejo o milagre. Enquanto os meus olhos contemplam aquilo que Ele pode fazer. E enquanto Ele está fazendo, Ele é meu Deus. Enquanto Ele está fazendo, eu creio nele. Enquanto está tudo bem, eu creio nele. Mas quando as coisas não começam a andar muito bem para o meu lado. Quando as respostas não são a que eu quero. Eu começo a perguntar: será mesmo que Ele é Deus? Será que realmente essa história faz sentido? Senhor, me dá mais um sinal. Me mostra mais uma vez. Como fizeram esses homens. Existiam muitas profecias ainda a se cumprirem a respeito de Jesus. E aqueles homens conheciam. Aqueles homens deviam conhecer principalmente as profecias que falavam que o Messias, quando viesse, seria entregue à morte pelos seus. Eles sabiam disso, que o Messias viria, seria crucificado. Foi profetizado. E agora eles tomam o papel daqueles que vão entregá-lo
para não reconhecerem a autoridade dele sobre as suas vidas. Jesus diz àqueles homens: vocês são uma geração má e adúltera. O contexto aqui nos mostra que, por mais milagres que Jesus realizava, eles continuariam e continuavam o rejeitando. E o Senhor então os define como geração má e adúltera. Ah, eles eram adúlteros? Eles tinham outras mulheres? Não é isso que o Senhor está falando. O Senhor está falando da dureza do coração deles e da deturpação da verdade que eles conheciam. Eles tinham as leis, eles tinham as profecias, eles conheciam a verdade. E agora eles resolveram deturpar a verdade. Mudar a verdade. Falsificar a verdade. Porque não queriam se submeter àquele que veio em nome do Senhor. Porque eles eram autoridades. E agora vem outra autoridade sobre mim, não aceito. Por mais que eu soubesse que ele viria, eles não aceitavam. Eles não o queriam. Não, não é esse. Não, não é esse. Está escrito em Isaías, está escrito nas profecias. Não, mas não é esse. Nós não queremos esse. E o que ele fizer, nós vamos nos opor a ele. Parece tanto conosco, né? Nós conhecemos o Senhor, e esses homens eram religiosos. O que esses homens pregavam para o povo é que eles obedecessem os mandamentos. Os mandamentos de quem? De Moisés. Dados por quem? Por Deus. Eles eram religiosos, eles conheciam os mandamentos e é isso que eles ministravam ao povo. Corretamente eles ministravam os mandamentos. Olha, cumpram os mandamentos. Mas sabe de uma coisa, querido? Era uma questão exterior. Era uma questão mais de se mostrar. Era uma questão mais de posição. Era uma questão mais de estar no controle. E aquele grupo estava no controle. E aquele grupo tinha o povo a seu favor. E aquele grupo, o povo o escutava. Eles eram líderes, eram respeitados nas sinagogas, eram respeitados pelos reis. Eles tinham uma posição. E agora chega Jesus, cumprindo as escrituras, destituindo os reis, como foi profetizado, destituindo autoridades, e eles agora sentem o peso do cumprimento daquilo que o Senhor havia dito. E eles dizem: não, nós não queremos. Nós não aceitamos. É quando Jesus chega na nossa vida. Nós gostamos, é bom. Quando ele chega, dá uma paz. A gente sente a calma, a gente sente que agora as coisas vão dar certo. A gente sente que agora existem irmãos que estão ao nosso lado em nossas batalhas. A gente sente que agora nós temos apoio para vencer nossas lutas. A gente sente que nossos problemas que não conseguimos resolver serão resolvidos. Nós temos essa paz quando começamos a participar de um grupo como esse. Nós sentimos a presença do Senhor no momento de louvores como nós fizemos aqui. Nós procuramos levar a nossa vida, entre aspas, dentro dos padrões cristãos. Mas sabe de uma coisa? Não é só isso, irmãos. Não é só isso. Isso os fariseus faziam. Faziam muito bem. Os saduceus faziam isso. Tem muito mais a ver, tem a ver com submissão. Tem a ver com submissão. Escolher a Cristo tem a ver com me submeter. Deixar de ser autoridade para que Ele seja autoridade. Deixar de ser quem eu sou para me tornar quem Ele é. E isso mexeu com aqueles homens. Como tem mexido ainda hoje conosco. E com muitas pessoas que conhecem a Cristo, que começam a sua caminhada cristã, e quando percebem que precisam se submeter a Ele, e quando percebem que precisam parecer com Ele, e quando percebem que precisam, de fato, saber quem Ele é e quem vocês são, aí nós começamos a recuar. Como fizeram os fariseus. Não, Senhor. É isso mesmo? Será? Me dá um sinal. É para me fazer isso mesmo? Não, manda um anjo aí, porque eu não estou entendendo direito.
Recebemos a palavra do Senhor nos domingos aqui, o Senhor fala claramente conosco, como nós devemos levar a nossa vida e como nós devemos conduzir a nossa vida, mas nós saímos daqui com cara de quem não entendeu direito e diz: Senhor, não entendi direito o que o Senhor quis dizer, me dá um sinal. Não entendi direito, Senhor, aquela passagem em que o pastor disse que eu tenho que morrer, não entendi, esse negócio de morrer eu não entendo, Senhor. Morrer eu não entendo, Senhor, o Senhor não já morreu? O Senhor já foi para a cruz? Eu não entendo quando o Senhor diz que eu preciso morrer. Eu não entendo quando o pastor diz que evangelho é morte. Eu não entendo isso, Senhor. E a gente faz como esses homens. A gente faz de conta que essa parte eu pulo. Essa parte eu pulo, por mais que eu conheça e por mais que eu saiba que ela é verdade. Por mais que eu saiba que eu preciso me submeter a ela, mas eu pulo. E eu me faço desentendido. Porque o que eu quero é continuar levando a minha vida da mesma forma que eu levava. O que eu quero é continuar sendo o Deus da minha vida como eu sempre fui. Eu quero continuar tomando as decisões da minha vida como eu sempre tomei. Eu quero levar e guiar a minha família como eu sempre guiei. Eu quero educar os meus filhos como eu sempre eduquei. A diferença é que agora eu quero a bênção de Deus. A bênção de Deus aprovando quem eu já era. Os irmãos entendem? Senhor, eu já era assim. O que eu quero do Senhor é que o Senhor me abençoe. Não quero mais nada, não quero mudar. Eu quero só a bênção. Eu quero continuar conduzindo o meu próprio caminho. Eu quero continuar ensinando os filhos a minha maneira e a meu modo. Eu quero continuar sendo quem eu sou. Mas agora eu quero a sua bênção. É isso que eu quero. E o Senhor está dizendo: não, mas não é só isso. Você precisa morrer. Você precisa se entregar. Você precisa deixar que eu conduza. Ah, Senhor, mas é tão difícil isso. Será que é isso mesmo que o Senhor quer? Então me dá um sinal, Senhor. E a gente vem domingo e a gente recebe um sinal do Senhor, que é a palavra dele. E a gente volta no outro domingo e recebe mais um sinal do Senhor, que é a palavra dele. E a gente volta no outro domingo e o Senhor me dá mais um sinal, que é a palavra dele. E a gente sempre volta para casa dizendo: ah, Senhor, ainda não sei se é só isso. O sinal de Jonas que Jesus fala aqui, a esses incrédulos, que o único sinal que eles teriam seria o sinal de Jonas, aquele homem que passou três dias, aonde? Na barriga do peixe. Não importa se era peixe, se era baleia, ele passou lá 3 dias. E no terceiro dia ele foi vomitado. E ele foi até a cidade de Nínive. Por ordem de quem? De Deus. Deus queria que Jonas fosse a Nínive e pregasse. Mas como pode um homem sair do ventre de um peixe depois de 3 dias vivo? O Senhor falava daquilo que aconteceria com ele mesmo. Ele passaria 3 noites e 3 dias sepultado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele surgiria entre os mortos. E esse era o único sinal que aqueles homens teriam. O único sinal. Alguns reconheceram o Senhor, nem todos se oporam a Ele. Existiam aqueles que conheciam as Escrituras e as profecias e que abriram seus corações a Jesus quando conheceram, quando foram curados, quando cruzaram o caminho dele. Simeão foi o primeiro que reconheceu, ainda menino no colo, quando foi levado ao templo. E ele diz: olha, meus olhos contemplaram o Rei dos Reis, o Messias. Nós esperamos tanto por esse menino. E ele reconheceu Jesus, e apresentou Jesus e orou por ele. Alguns não foram logo de cara assim, ao olharem para Jesus. Alguns observaram os sinais e milagres que ele fazia, e foram para as Escrituras. E disseram: olha, tudo que esse homem está fazendo está escrito aqui, o que ele faria. Olha, tudo que ele está fazendo, tudo está escrito que aconteceria. A forma que esse menino nasceu, de onde ele veio, tem tudo a ver com aquilo que foi escrito. E procuravam Jesus e se submetiam a ele e o reconheciam. Muitas
Pessoas devem ter olhado Jesus quando ensanguentado naquela cruz, preso como um animal sangrando, e devem ter lembrado das palavras de João Batista, quando ele diz, olha, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Muitos devem ter acordado naquele momento e dito, olha, mas estava escrito mesmo. Aconteceu mesmo. De fato, ele foi pregado numa cruz como um cordeiro. E não abriu a sua boca. Olha, estava escrito. Olha, João Batista falou. Nós temos uma facilidade, irmãos. A nossa geração tem uma facilidade em acreditar nas coisas que lemos nos jornais. Nós temos uma facilidade de acreditar nas coisas que nós vemos na internet, que nós vemos nas redes sociais. Nós até conduzimos nossas vidas baseado naquilo que vemos, naquilo que ouvimos. Mas nós temos uma séria dificuldade, querido, em crer na ação de Jesus em nossas vidas hoje. Em crer que aquele que ressuscitou no terceiro dia, em crer que aquele que foi aos céus, ele age na minha vida, ele age na sua vida, ele age nas nossas realidades. Ele se faz presente dentro da nossa casa. Ele se faz presente nos nossos relacionamentos. Ele está presente no dia a dia, nós temos uma dificuldade em crer nisso. Sabe por que nós temos essa dificuldade? Porque se nós crêssemos que Ele está conosco em todo o tempo, quando nós cantamos aqui, nós não faríamos o que fazemos. Nós não conduziríamos a nossa vida como nós temos conduzido. Se nós de fato tivéssemos crido quem Ele é, e reconhecido quem Ele é, nós teríamos abandonado a nossa vida de pecado. E nós não abandonamos, nós insistimos em viver como queremos. Os nossos velhos hábitos, a nossa velha forma de ser, nós insistimos que podemos continuar sendo quem somos. Então não conhecemos de fato quem Ele é. Porque quando Ele chega, eu deixo de existir, meu irmão. Porque quando Ele chega na sua vida, você não existe mais. Você morre. E como nós cantamos que reconhecemos, e como cantamos que só em Ti confiarei, se eu não confio. Como eu digo a Ele que nada eu vou temer, se amanhã mesmo, se depois desse culto aqui, eu sou alguém que vou chegar em casa e chorar meus temores. Porque eu não conheço. De fato eu não conheço. Ou não quero conhecer, como fizeram os fariseus e saduceus. Aqueles homens não queriam conhecer a Deus. Aqueles homens não queriam conhecer Jesus. Aqueles homens não queriam reconhecê-lo. Por mais que todas as evidências e milagres apontavam para quem Ele era. Eles insistiam em rejeitá-lo. Assim como nós fazemos. Reconhecer Jesus para os saduceus e fariseus era se submeter a uma autoridade maior que eles. E isso para eles é um absurdo. Era um absurdo. Como para nós, nos submetermos de fato ao Senhor, deixar que Ele comande nossa casa e deixar que Ele comande nossas vidas é um absurdo. É um absurdo, irmãos. Nós rejeitamos o Senhor, nós queremos a bênção dEle, nós queremos fazer tudo para que pareçamos pessoas boas, cumpridores dos mandamentos. Eu lembro daquele jovem rico que chegou diante do Senhor. Ó Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ah, meu filho, os 10 mandamentos você conhece? Conheço, fui ensinado desde pequeno. Você cumpre? Ah, eu cumpro, Senhor, procuro cumprir. Conhece as Escrituras? Ah, eu conheço. A coisa foi ficando fácil. E o Senhor diz, mas te falta alguma coisa. Mas falta? Falta o quê? Falta você abrir mão daquilo que você ama. O quê? Não é só cumprir os mandamentos? Não é só conhecer as Escrituras? Não é só ir ao domingo para a igreja? O Senhor diz, não. Você vai ter que abrir mão do que você ama. Por amor a mim. Você pega tudo que você tem, você vende, dá aos pobres e você vem e me segue. Aí você tem a vida eterna. Não, mas o que é isso? Isso é um absurdo. Será que esse homem é o Messias? Talvez esse jovem seja um daqueles que estavam lá. Dá um sinal, Senhor, porque eu quero um sinal, porque é um absurdo isso que está falando. É um absurdo. Pastor, é um absurdo. Eu acho interessante que quando eles chegam do outro lado da Galileia,
Os discípulos estavam com ele no barco. Ele tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes. Ele tinha acabado de trazer uma palavra dura aos saduceus e fariseus. E aí os discípulos vão com ele no barco, e aí eles chegam lá do outro lado. E aí um deles fala assim: rapaz, sabe de uma coisa? Nós não trouxemos pão. E aqueles judeus, e aqueles discípulos tinham tudo a ver comigo. Eu acho que eu me encaixaria bem ali naquele barco. Eu seria o que diria: Senhor, nós não trouxemos pão. E podia ter trago também uma mortandelazinha, né? Alguma coisa assim, para beber também, um suco. Eu acho que se eu estivesse naquele barco, eu seria um desses. Olha, não só o pão, mas a manteiguinha também caia bem. E o senhor olha aquilo e diz: olha, eu acabei de multiplicar e alimentar uma multidão. Eu acabei de repreender saduceus e fariseus. Aí eu chego do outro lado com os discípulos que deveriam estar comigo em pensamento e pensar a mesma coisa que eu, e eles estão preocupados com o pão que não foi. O pão não veio, Senhor. Oh, e agora? Como se não estivesse do lado daquele que alimentou a multidão. O pão não veio. Isso é dizer ao Senhor: eu não sei quem você é. Como nós fazemos. O Senhor está conosco todos os dias nos nossos barcos. Mas nós ainda continuamos dizendo assim: rapaz, faltou o pão. Como vai ser agora? Como será agora? O Senhor teve um trabalho árduo com esses discípulos, irmãos. Andar com 12 homens. Homens ensinados pelos fariseus, pelos saduceus, homens alguns ignorantes. E tinham que compreender coisas profundas. Em vários momentos a gente percebe como eles eram ralos em relação ao conhecimento cristão de Jesus, mesmo andando com ele. Mas o cara alimentou uma multidão. Aí agora a gente chega do outro lado do rio. Eu estou preocupado com o pão que não veio. De onde sairá o pão? Não parece com a gente, irmãos? O Senhor acabou de se manifestar na minha vida. O Senhor acabou de restaurar o meu casamento. O Senhor acabou de restaurar o meu relacionamento com meu filho. O Senhor acabou de livrar meu filho das drogas. O Senhor acabou de libertar minha esposa e ela se converteu ao Senhor. O Senhor acabou de curar alguém de uma enfermidade. E aí nós chegamos do outro lado e dizemos: ixi, mas espera aí. Ainda tem muita coisa para resolver. Quem será que vai resolver? Quem será que vai me ajudar? Quem será? A pergunta é essa, irmãos. O Senhor adverte aqueles discípulos que eles não deveriam se contaminar com o fermento dos saduceus e fariseus. E aí eles pensam que o Senhor está falando de pão. O Senhor diz: vocês estão sendo contaminados pelas doutrinas dos saduceus e fariseus. E eles pensam que o Senhor está falando de pão. E nós, quando o Senhor fala conosco, que a gente continua entendendo que o Senhor está falando de pão. Daquilo que não interessa, daquilo que não é relevante. Daquilo que não transforma. O nosso diálogo com o Senhor muitas vezes é nessa área rala. Que não transforma, que não muda. Nós queremos uma relação com Deus nessa área que fica só na área do pão. Me dá que eu como. Faz que eu recebo. Multiplica que eu estou aqui para receber, Senhor. Eu creio que o Senhor multiplica, eu creio. Eu creio que o Senhor pode me alimentar, eu creio. O Senhor está dizendo: não, eu estou falando de algo mais profundo. Eu estou falando de transformação, eu estou falando de interior, eu estou falando de você deixar de ser quem é. Ah, do pão, Senhor. Ah, sim, entendi. E o Senhor então é duro com os discípulos. E o Senhor traz essa dureza, que acaba sendo uma dureza doce, porque ela penetra no coração deles, e eles entendem então no final da conversa: ah, entendemos, Senhor, o que o Senhor está dizendo. Entendemos, Senhor. Mas quem era esse grupo, irmãos? Os fariseus, eles eram religiosos, eram legalistas. Eles eram hipócritas. Lá no capítulo 12 de Lucas, Lucas diz que o fermento dos fariseus era o quê? A hipocrisia. Sabe qual é o fermento dos fariseus? A hipocrisia. Será que nós conhecemos o que é hipocrisia, irmãos? Será que nós sabemos e definimos em nosso coração o que é hipocrisia?
é transparecer o que não é falar do que não sabe, como se soubesse, é pegar a mentira, é pegar a verdade e transformá-la em mentira, é falar do que não aconteceu, é tentar ser uma coisa que nunca foi. Os fariseus, irmãos, a Bíblia diz que eles desfiguravam o rosto para parecer que estavam de jejum. Já pensou? Deixava o semblante caído para as pessoas dizerem: olha como esses homens jejuam, como esses homens são santos, como esses homens buscam a Deus, estão até com o semblante decaído. Eles queriam transparecer para as pessoas que era uma coisa que nunca foram. Transformar o verdadeiro no falso. Eram crentes do Paraguai, vamos dizer assim. Eram crentes do Paraguai. Louvavam, cantavam, exaltavam, mas tudo da boca para fora. Tudo encenação, irmãos. Tudo encenação. Os saduceus, por sua vez, eles eram um grupo racional. Não acreditavam na existência de anjo, de espírito. Não acreditavam na eternidade da vida. Não criam nisso. Não criam no castigo eterno. Não criam nessas coisas. E esse grupo se uniu, porque achou que poderiam se opor ao Senhor. Mas qual era o problema, em final de contas, se eles ensinavam a palavra? Eles não ensinavam os mandamentos? Ensinavam. E qual o problema então? Eu tenho vindo à igreja, eu tenho dado meu dízimo, eu tenho louvado ao Senhor, eu faço culto na minha casa, eu venho no culto de oração, eu participo do grupo de homens de oração, do grupo do Zap. Eu venho nos encontros. Qual o problema então? Onde está o problema então? Nos evangelhos nós vamos sempre encontrar, queridos, exemplos de duas pessoas, de duas situações, que são sempre antagônicas, que representam os filhos de Deus e os filhos do... Pode falar de quem é? Filhos do diabo, irmão. É, do diabo mesmo. Filho da perdição. Existem os filhos de Deus, existem os filhos... Isso, do diabo. Existem. E a Bíblia a gente vai encontrar sempre personagens, situações que representam esses dois tipos de gente, irmãos. Sempre. Agora, o que é interessantíssimo é que nos exemplos de Jesus, nas parábolas, nos ensinos, o bom, o que é bom, aquele que representa o bom, não é ele que é abençoado. Não é ele que é justificado. Nas parábolas de Jesus, nos ensinos de Jesus, sempre o mal. O que é mal é que é justificado. A parábola do filho pródigo, por exemplo. O filho rebelde que sai de casa, que abandona o pai, que perde tudo, que perde tudo, que gasta tudo, que não honra o pai. Quem é justificado nessa parábola, irmãos? É ele ou o filho que ficou dentro de casa, do lado do pai, fazendo tudo que tinha que ser feito? É o filho pródigo. É o que era mal, que é abençoado, é ou não é? Eu estou mentindo ou não? Os irmãos dizem amém? Amém, irmãos. Na parábola do publicano e do fariseu, quem é abençoado? O fariseu que era religioso? O homem que dava dízimo, um homem que fazia todas as coisas para o Senhor, um homem que tinha uma conduta, as pessoas o respeitavam, passava na rua, as pessoas o respeitavam. Ou foi o publicano, que as pessoas odiavam, porque ele tomava o dinheiro do povo, porque ele era mau? Quem é justificado? O publicano. O publicano é justificado, irmãos. A mulher cananeia que é abençoada. O Senhor está reunido com o povo, o Senhor está reunido ali com autoridades. Chega uma mulher que não faz parte do povo escolhido de Deus, que eram judeus. E ela diz: me abençoe, Senhor, minha filha está doente. E o Senhor diz: não,
Eu não vou tirar o pão do filho para dar para cachorro. O Senhor compara aquela mulher a um cachorro. Aquela mulher se submete a essa comparação. E ela diz, Senhor, mas mesmo os cachorrinhos comem da migalha da mesa do seu Senhor. A filha daquela mulher curada, aquela mulher abençoada. Aquela mulher que era indigna, aquela mulher que não fazia parte do povo de Deus, aquela mulher que não tinha direito à herança, é que é abençoada, é que é justificada, pelo tamanho da sua fé. É impressionante como a gente é confrontado pela palavra de Deus, querido. É impressionante como a palavra do Senhor nos confronta. Em Romanos capítulo 4, versículo 5, Paulo diz que não... que Deus, Paulo afirma que Deus justifica o que crê e não o que faz por merecer. Isso mexe com a gente, né? Diga para o seu irmão assim, Deus justifica o que crê e não o que faz por merecer. A pergunta é se você hoje é o que crê ou o que tem feito por merecer. Você hoje é aquele que faz por merecer? Você é aquele que diz assim, ó, eu tenho feito tudo certinho, cara. A bênção de Deus tem que estar sobre a minha vida. Eu tenho sido padrão. Eu sou o cara, eu sou a mulher. Deus não te justifica pelo que você faz, irmão. Deus não justifica pelo que você faz. É como se disséssemos para o Senhor assim, Senhor, eu fiz a minha parte, agora faça a sua. Aliás, a gente escuta muito isso aí das pessoas no mundo, né? As pessoas dizem assim, como está escrito na Bíblia, faça a tua parte que eu te ajudarei. As pessoas dizem que está na Bíblia isso. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Como diz a Bíblia. Eles levantam cedo, pegam um ônibus lotado e eles falam isso. Faça a tua parte que eu te ajudarei, né? Eu não sei qual Bíblia que está isso, em onde eles encontraram, mas em alguma Bíblia está. Espero que não na dos irmãos. Que não tenha isso na tua Bíblia, meu querido. Que não tenha isso dentro da tua Bíblia. Nós não ousaríamos, irmãos, pensar de forma diferente. Ou não reconhecer Jesus como Ele é. Se nós de fato tivermos tido um encontro com Ele. Se nós o reconhecemos nesse encontro. Se nós prosseguimos em conhecê-lo, como diz Paulo. Se todos os dias eu conheço um pouco mais. Se todos os dias eu me submeto um pouco mais a Ele. Nós jamais cairemos nessa armadilha. De viver falsamente como viveram esses homens. Que tinham uma vida rala. Que foram comparados a um sepulcro caiado. E sepulcro caiado são aquelas jazidas que você vai no cemitério, e são bonitas de mármore, e tem esculturas, e são bem cuidadas, e tem luz. O Senhor diz, as pessoas são como aquelas sepulturas, bonitas por fora, mas por dentro tem podridão. Assim eram esses homens. Religiosos, se mostravam puros, se mostravam religiosos, se mostravam tementes a Deus, mas por dentro eram podres. Eram podres. Eram hipócritas. Falavam do que não conheciam. Falavam de Deus que não reconheciam. O Senhor, nessa noite, que Ele traga ao nosso coração, querido. O mesmo que trouxe ao coração dos discípulos, quando repreendidos pelo Senhor. Quando se submeteram, quando se entregaram suas vidas ao Senhor, quando passaram a o seguir, a ponto de pagarem um preço alto, para de fato reconhecerem quem Ele era. Pedro, enquanto Jesus estava sendo crucificado, era aquele que estava negando Ele na fogueira. Estava sendo julgado, e ele estava dizendo, não conheço esse homem. Mas vem cá, você até parece um pouco com ele. Não, eu não conheço esse homem. Nunca ouvi falar, não andei com ele. Era discípulo de Jesus. Não estava pronto, ainda não conhecia de fato. Mas Pedro teve um encontro de fato com o Senhor, meu irmão. A ponto de morrer
crucificado em uma cruz, de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer como o mestre morreu. De fato ele reconheceu, de fato ele morreu no final. Porque todos nós que conhecemos ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o nosso fim é o que, querido? É a morte. É a morte, querido. Não existe um outro fim para nós. Nós vamos morrer para quem somos. Nosso eu vai morrer, nosso eu vai ser crucificado. Nosso eu vai para a cruz. Para que ele viva em nós. Como Paulo diz, não vivo eu mais agora, mas Cristo vive em mim. Após a transfiguração no monte, você lembra quando Jesus chama Tiago, Pedro, Tiago e João para o monte? Vamos orar. Vamos orar ali comigo no monte. E o Senhor estava orando com eles, eles dormiram. E de repente eles acordaram com luzes, com fumaça. E eles perceberam que estavam com Jesus, quem? Moisés e Elias. Moisés e Elias estavam conversando com o Senhor Jesus. Eles abriram os olhos e disseram, nossa, mas está aqui com Cristo Elias e Moisés. E Moisés e Elias, eles conversavam com Jesus sobre a ida dele para Jerusalém, e da missão dele em Jerusalém, e do que ele sofreria lá. Eles conversavam sobre isso. Olha, você vai para Jerusalém e está chegando o momento de você ser morto. Era sobre isso que eles estavam conversando, irmãos. E os discípulos então, percebendo a presença deles, disseram, olha, mas seria ótimo continuar aqui, ó. Como seria bom, mas rapaz, tá bom aqui. Eu senti um clima bom, eu senti uma luz boa, eu fiquei arrepiado. Pedro deve ter falado assim, rapaz, ó, tô arrepiado, tá Moisés, Elias aqui, Jesus. Vamos ficar aqui, rapaz. Vamos fazer uma tenda, vamos ficar morando aqui. Eu me lembro do testemunho de um menino, que um dia, depois de um culto, um menino de 13 anos, acabou o culto, o pastor cumprimentou as pessoas, e aquele menino procurou o pastor no final do culto e deu um toque nele, queria falar com ele. Pois não, meu filho. Aquele menino era filho de um diácono da igreja. Ele falou, pastor, eu queria saber se a gente pode morar aqui na igreja. Meu filho, você quer morar aqui na igreja? É, pastor, a gente pode morar aqui? Eu, minha mãe e meu pai, pode morar aqui? Ah, não tem sentido, filho. Você não tem sua casa? Que é um momento onde a gente se reúne aqui, é a casa do Senhor. Não, pastor, é porque quando nós estamos aqui, eu, minha mãe e meu pai, é bom demais. Meu pai é muito bom, minha mãe, nossa, eu não reconheço ela. É tão bom quando a gente está dentro da igreja. É um momento assim que eu me sinto, sabe, pastor, feliz. Minha mãe me trata direito, meu pai me trata direito. E eles se tratam bem, eles não brigam. Eles sorriem, eles se abraçam na hora do louvor. Eu acho que a gente devia morar aqui. Porque aqui nós somos felizes. Porque quando chega em casa, pastor, não é nada disso aqui. Não é nada disso aqui. A pergunta é, e nós? A pergunta é se tem gente aqui que queria morar na igreja. Tem gente aí que está querendo morar aqui, irmãos? Vamos conversar com o pastor? Vamos montar nossas tendas aqui? Vamos dividir as salas ali em cima? Aí eu fico com uma, tu fica com outra. Porque aqui é uma bênção. Aqui a gente se alegra, aqui Deus opera. Nossa, eu vejo Deus na vida do meu pai, na minha mãe, o amor, a mão levantada, as orações, o choro. Existe quebrantamento. É bom demais. Mas ainda faltava muito para aquele discípulo aprender, irmãos. E o Senhor diz, vocês não sabem de nada. Nós vamos sair daqui agora, nós vamos para Jerusalém. E lá o negócio vai pegar, rapaz, vai ficar feio lá. Lá o negócio vai piorar. Eu vou ser morto. Eu vou ser entregue. Eu vou ser crucificado. Que isso, pastor? Para com essas conversas, meu irmão. Não é quando a gente sai daqui? Nós temos as nossas lutas para enfrentar ainda, irmãos. E são muitas. Nós temos que encarar ainda nossas realidades. A vida é difícil. Ainda vamos enfrentar doenças incuráveis. Os acidentes continuarão acontecendo, assassinatos.
A violência continuará acontecendo. A pergunta é se diante de tudo isso, eu reconheci Jesus, e eu sei para onde eu vou, e eu sei quem Ele é. E apesar de todas essas coisas ruins do mundo, eu sei que um dia eu estarei com Ele, porque Ele virá me buscar. E eu sei que eu posso ser um agente transformador, e eu posso representar Ele agora para esse mundo pecaminoso, para esse mundo mau. Eu posso ir aonde existe violência, eu posso ser Cristo. Eu posso ir aonde existe a rejeição, e eu posso ser Cristo. Porque foi para isso que Ele nos chamou, irmãos. O Senhor disse para aqueles discípulos: vocês vão aprender de mim. Vocês vão aprender de mim. Vocês vão aprender na vida de mim. Vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser mortos. Vocês vão deixar de ser quem são. E vocês vão me reconhecer. Porque eu vos escolhi. A palavra do Senhor para você nessa noite não é diferente, meu irmão. O Senhor te escolheu? Você se sente um escolhido do Senhor? Então se prepara, querido. Porque o que falta Ele ensinar para você, Ele vai ensinar. O que falta você aprender, você vai aprender. E é nas lutas. E não é da forma que você quer não, querido. Você que tem aquele pecadinho de estimação, que acaba o culto, você chega em casa, você abraça ele. Ele está guardado aqui, ninguém mexe nesse pecadinho. O pastor nunca vai vir aqui mesmo, nunca vai conhecer esse pecadinho meu aqui. Aquele hábito velho seu, antigo, que já era para você ter abandonado, e você continua ainda nos velhos hábitos. Se você realmente, de fato, quiser conhecer ao Senhor, estar com Ele um dia, você vai ter que abrir mão dele, querido. Você vai ter que deixar de levar essa vida hipócrita. De alguém que diz que serve ao Senhor, mas que está vivendo os velhos hábitos ainda. Pessoas que ainda não se libertaram de muitas coisas que precisam ser libertas. Porque estão mais preocupados com a bênção e com o pão no dia de amanhã. Que a palavra do Senhor para nessa noite para você é: não se preocupe que o Senhor vai trazer pão amanhã. Não é essa a palavra. Eu não vim aqui para dizer isso para você. Durma bem que amanhã o pão vai estar lá quentinho. Não. A palavra para você é que você amanhã precisa reconhecer que você precisa morrer. Que a sua fé precisa ser genuína. Que você não pode ser contaminado e continuar sendo contaminado pelo fermento dos fariseus. Pela doutrina do tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Do Deus é bom, Deus é só amor. Deus não confronta, Deus não quer me modificar, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe das minhas fraquezas. Essa conversa vai acabar, irmãos. Vai chegar um dia que todos nós estaremos diante dEle. E nós vamos dizer para Ele: ah, Senhor, o Senhor sabe, né? A cervejinha, o cigarrinho, a mentirinha, o adultério. Eu tentei, mas não consegui, mas o Senhor sabe. O Senhor é bom. Não existe essa conversa diante dEle, querido. Eu te dei a oportunidade. Eu quis me mostrar para você. Eu quis me revelar para você. Mas você endureceu o teu coração. E você rejeitou tudo aquilo que eu te mostrei. Você rejeitou a palavra que eu te dei. Você rejeitou a oportunidade que eu te dei. E o salário do pecado é a morte. Mateus 23, 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Que essa palavra não seja para nós. Que essa palavra que foi para os fariseus não sirva para nós, irmãos. Eu peço ao Senhor nessa noite que essa palavra não encontre lugar nas nossas realidades. Que nós reconheçamos, de fato, quem Ele é e nos submetamos a Ele. Deus deu o sinal que o homem pediu. O sinal do Senhor foi enviar o seu Filho. Ele morreu, Ele foi crucificado, Ele ficou 3 dias e 3 noites sepultado. Ele ressuscitou ao 3º dia. Ele trouxe vida, Ele nos pôs em libertação. Agora a pergunta é: você quer essa libertação? Ou você prefere rejeitar? Você quer se submeter ou você prefere rejeitar?
Você quer ser escravo da cruz? Ou você prefere continuar sendo escravo de si mesmo? Quero que você feche os teus olhos.